Eu gostaria de agradecer a presença da fisioterapeuta Gesselin Hortência aqui no nosso estúdio. Hoje ela vai falar de uma técnica ou de uma pós-graduação, de uma especialidade que existe dentro da fisioterapia chamada quiropraxia. Muito obrigado pela presença, Gesselin, e eu gostaria que você começasse o nosso programa explicando para o nosso telespectador o que é a quiropraxia. É um nome difícil até de falar. Muito obrigada pelo convite, eu agradeço, boa noite. A quiropraxia hoje ela é uma especialidade da fisioterapia. Ela é regulamentada dentro do Brasil como uma especialidade da fisioterapia. Ela trata desordens neuromusculoesqueléticas. Então, aquela neuralgia, aquela dor que queima, que arde, que formiga, é nervosa. Dor muscular, dor músculo, a parte de tensões, contraturas, então ela age nessa parte também. E esquelética, na parte de subluxações, na parte de disfunções, na parte de entorses. Isso daí, toda a parte da quiropraxia trata essas disfunções. E por que o nome quiropraxia? Da onde vem isso? Quiropraxia coloca como uma especialidade que trata com as mãos. Então, ela é uma profissão que trata com as mãos. É uma profissão que veio dos Estados Unidos há mais de 100 anos, por um autodidata que ele acabou descobrindo, e aí ele colocou que quiro é tratar com as mãos. Tá? Então, é um tratamento com as mãos. Certo. Ou seja, muitas vezes se eu tiver com o meu pescoço travado, tive lá um entorse e travou meu pescoço. O quiroprata, ele vai conseguir, com algumas técnicas, liberar essa tensão, esse músculo que travou. Isso, com certeza. Então, dentro da consulta de quiropraxia, a gente consegue fazer uma avaliação específica determinando o que vai acontecer dentro do seu corpo. O nosso corpo ele é uma cascata. A nossa cervical ela está interligada com a torácica e com a lombar. Então, todas as disfunções podem estar vindo de qualquer região. Então, não necessariamente só da sua cervical, ou da sua torácica, ou da sua lombar. Então, pode ter interligado essas coisas. A quiropraxia ela vai agir direto na disfunção, depois que tiver feito a avaliação, e vai aplicar uma manobra, liberando essa disfunção e essa tensão que está acontecendo no seu corpo. Então, muitas vezes, se você tiver esse torcicolo e travar o pescoço, através de algumas técnicas, você consegue relaxar esse músculo e destravar o pescoço. Isso. Seria isso? Isso mesmo. Só que assim, além de quiropraxista, eu sou fisioterapeuta. Então, eu não ativo diretamente a manobra. Eu libero a musculatura, porque muitas pessoas têm medo de já que mexe no pescoço de uma vez. Então, eu vou relaxando, mostro para o paciente a parte da segurança para não ter nenhum tipo de complicação. Então, para a segurança do paciente, para a minha segurança, eu explico para ele como é realizado. E aí eu faço a liberação da musculatura primeiro, com outras técnicas de ATR1, que é um método de liberação da musculatura, como liberação miofascial, ponto gatilho. E aí eu mostro para o paciente que ele pode ter confiança. E aí eu direciono a manobra para liberar toda a tensão que existe. Então a quiropraxia trabalha numa fase aguda da doença, mas ela também pode trabalhar na prevenção e depois, ao longo do tempo, um segmento disso daí? Isso. A quiropraxia, ela não só trata, como ela previne desordens neuromusculoesqueléticas. E ela melhora a funcionalidade do nosso corpo. Então ela trata na parte aguda, na parte crônica e trabalha na prevenção de qualquer outro tipo de lesão. Algumas lesões crônicas, como você disse, ela tem a atuação e não só como a lesão é crônica, mas de acabar com aquela lesão. Olha, o músculo desenvolveu aí uma fibrose, teve várias lesões seguidas e ele acabou... Esta fibrose acaba tendo dor com o tempo. A quiropraxia atua também nesse caso crônico dessa dor? A quiropraxia, ela atua na parte crônica também. Só que o que as pessoas precisam entender é que não é uma sessão de quiropraxia que vai resolver o problema. O nosso corpo, ele tem um tempo de recuperação e de retreinamento da musculatura, que leva de 4 a 6 semanas, no mínimo,
para retreinar e o corpo entender a nova funcionalidade. Então, não é só devolvendo funcionalidade na primeira consulta que ele vai ter o bem-estar completo. Ele vai sair melhor, ok, mas ele precisa continuar com a parte do treinamento para o corpo entender que ele está trabalhando. Porque uma dor crônica a gente já sabe que não é só físico. Ele já saiu da parte aguda. Tem outros fatores determinantes que está aumentando e potencializando a dor dele. Certo. Há pouco eu conversei com a Jesselyn e falei que eu tive uma vez que eu realmente tive um torcicolo, travei o pescoço, depois de horas fazendo cirurgia numa mesma posição no microscópio. E ela falou que daria para tratar isso daí clinicamente, liberar aí o meu pescoço e eu voltar a trabalhar. Mas que seria muito importante não só fazer isso, eu fazer um tratamento ao longo de algum tempo, como você falou, pelo menos 2 meses, para que eu não voltasse a ter isso com frequência. Isso, é assim? Isso mesmo. A gente precisa trabalhar o nosso corpo, não uma vez. A gente precisa mudar hábitos e posturas e nossa rotina. Porque não adianta a gente ir fazer o tratamento de uma vez e continuar com a nossa rotina de antes. Porque vai voltar toda a dor. Então a gente precisa mudar alguns hábitos, mudar crenças também, que muitas pessoas colocam. Catastrofização, porque as pessoas têm medo de fazer movimento, têm medo de fazer continuar o tratamento, por medo de doer mesmo. Então a gente precisa continuar, mudar algumas posturas para a gente ter uma melhora. Não só hoje, não só daqui 2 meses, mas com um tempo muito maior. Como eu falei para você há pouco, eu sempre ocupo uma mesma posição na hora que estou operando. Eu fico no microscópio e às vezes horas e horas operando. E eu tenho dor no trapézio. Eu teria como fazer um tratamento ao longo do tempo para não ter mais dor, mas eu teria que fazer algum exercício para sempre, para que isso daí melhorasse ou não? Só o tratamento com a quiropraxia já iria me resolver o problema? Iria resolver a curto prazo. Então, como eu tinha te passado, você precisa mudar algumas posturas. Você não tem que fazer um exercício específico, você precisa começar a gerar movimento no seu corpo. O seu corpo, ele consegue se adaptar a alguns momentos naquela postura. Só que longos períodos pode gerar disfunções e gerando informações de dor para ele. Então você precisa começar a mudar. Ficou mais de 2 horas na mesma posição, já tem que mudar de posição. E aí você precisa gerar ativação da musculatura para que ele não fique enfraquecido e não te gere esse desconforto que você tem hoje. Então, além do tratamento da quiropraxia, você precisa fazer algum tipo de atividade física para retreinar a sua musculatura, gerando força e menos dor. Certo, então eu teria que fazer uma academia. Não só academia, você pode fazer qualquer outro tipo de exercício, não só academia, não só RPG, não só pilates. Você tem que fazer algum exercício que vai gerar movimento no seu corpo, algo que você se identifique. Então, é importante você gerar algo que gere movimento no seu corpo. Isso daí não só hoje, mas para sempre sim. Porque isso daí é qualidade de vida. Atividade física, exercício físico é qualidade de vida. A gente vai melhorar e a gente vai agradecer lá para frente. O que a gente muda hoje, o nosso corpo vai sentir amanhã. Você falou em contratura muscular. Um jogador de futebol que tem uma contratura na coxa, às vezes na panturrilha, ele pode ser tratado com quiropraxia? Tá, ele pode ser tratado com quiropraxia, só que com técnicas combinadas. Então, com a terapia manual, com a liberação miofascial, com agulhamento, com ponto gatilho, com uma terapia combinada, ele ia ser tratado muito melhor. Não só com a quiropraxia, mas com diversas outras técnicas. O resultado ia ser fantástico. Então, na verdade, muitas vezes, só a quiropraxia não se atinge um objetivo tão rápido e tão melhor. A combinação da quiropraxia com algo mais realmente melhora. Isso. Por isso, a parte da fisioterapia. A fisioterapia, eu como fisioterapeuta, eu sou pós-graduada em quiropraxia, só que eu tenho outras técnicas envolvidas. Tem pessoas que vai no consultório e tem medo do barulho, tem medo de fazer as manipulações. Então, eu utilizo outras técnicas para o alívio da dor deles. Certo. O estresse, aquela pessoa que acaba estressada, fica muito tenso, muito contraído, esta pessoa, através da quiropraxia, teria algum resultado também? Opa, com certeza. Eu vou explicar o porquê dessa tensão.
E por que ele está gerando tanta informação de dor? A gente precisa entender o que é a dor. A dor, ela é uma informação traumática no nosso corpo, não só física, mas como algo emocional, como estresse, ansiedade, nervosismo, medo, e acaba gerando disfunções no nosso corpo. E a nossa medida de proteção do corpo é a gente se fechar e o nosso músculo total se contrair. E acaba, quando ela tenta relaxar, ela já não consegue voltar para a posição ideal ou natural. A quiropraxia, ela consegue agir na parte articular, depois a gente associa outras técnicas para liberar a musculatura. Então, a terapia combinada também, terapia manual, a quiropraxia para liberar as disfunções vertebrais, para liberar essa musculatura, vai tratar totalmente. Tem muitas pessoas que têm o costume de estralar o pescoço, algumas outras articulações. Isso causa algum problema? Isso causa algum problema.